Você já imaginou viver algo tão impossível que faz você questionar a própria sanidade? Pois foi exatamente o que aconteceu comigo. 6 meses depois de enterrar o meu marido, eu o vi, caminhando bem na minha frente, no mercado do bairro. A mesma postura, o mesmo jeito de mexer nos cabelos, até a mesma marca no pescoço. Naquele instante, minha alma congelou, e o que eu descobri depois transformou completamente tudo o que eu acreditava saber sobre a minha vida. Antes de eu te contar como essa história virou meu mundo de cabeça para baixo, aproveita e se inscreve no canal, porque aqui a gente compartilha relatos reais que mostram que a vida, às vezes, escreve capítulos que nem a ficção ousaria imaginar. Quando eu enterrei o Daniel, senti como se alguém tivesse arrancado um pedaço inteiro da minha alma. O aneurisma levou ele tão rápido que eu não tive tempo nem de pedir para o mundo parar. De repente, virei uma mulher que precisava aprender a respirar sozinha depois de 28 anos dividindo tudo com ele. Ainda nos primeiros dias, eu acordava esperando ouvir o barulho da chave na porta. Mas o silêncio respondia antes de qualquer esperança. Pesado, denso, quase cruel. E mesmo com meus filhos por perto, era como se eu tivesse passado a morar dentro de uma saudade que não tinha fim. Os médicos diziam que o tempo ajudaria, mas ninguém me explicou como era encarar o café da manhã com uma cadeira vazia. Eu levantava, fazia tudo como antes, mas o corpo parecia funcionar só por obrigação. Abrir o armário e ver a caneca dele no mesmo lugar era como levar uma pancada no peito. Eu tentava não chorar, porque achava que isso me deixaria fraca, mas a verdade é que eu me desmanchava por dentro. O tempo passou a ser um companheiro incômodo, sempre arrastando meus dias sem oferecer nenhum consolo real. 6 meses se arrastaram, mas a dor não seguia o mesmo calendário que as pessoas. Todos falavam em recomeço, mas ninguém entendia que eu ainda estava tentando sobreviver ao fim. Cada noite era uma batalha contra o colchão gelado, contra o travesseiro que guardava o cheiro dele. Às vezes, eu me pegava falando sozinha, contando como foi meu dia, como se ele estivesse sentado na poltrona ouvindo tudo. E quando o silêncio devolvia essa cena, o golpe vinha dobrado. Era estranho viver cercada de amor e ainda assim sentir falta de algo tão essencial. Eu evitava entrar no escritório dele. Era como abrir uma porta para um passado que ainda não sabia como deixar ir. Os papéis, os livros, as anotações, tudo parecia me observar com uma pergunta silenciosa. E agora? As roupas continuavam dobradas, esperando por alguém que nunca mais voltaria. Eu sabia que precisava mexer naquilo, mas só de pensar me dava a sensação de estar apagando ele do mundo. Então, eu deixava tudo intocado, como se esse cuidado mantivesse ele vivo de algum jeito. Às vezes eu pegava o celular e quase ligava para ele por reflexo. Meu dedo chegava a tocar o nome Daniel, e aí a realidade me acertava feito uma onda fria. Meus filhos tentavam me levar para passear, mas nada parecia encaixar. As pessoas conversavam, riam, e eu me sentia assistindo a vida dos outros de longe. Eu não queria mudança, nem distração. Eu só queria o Daniel de volta, mesmo sabendo que isso era impossível. Era uma luta interna que ninguém via, mas que me consumia todos os dias. O silêncio dentro da casa era tão alto que às vezes chegava a doer. O portão rangia e meu coração acelerava, achando que era ele chegando do trabalho. Esses reflexos automáticos me cortavam por dentro, como se minha mente se recusasse a aceitar a perda. Cada canto da casa tinha uma lembrança viva, uma memória pronta para me derrubar sem aviso. O luto parecia uma sombra grudada em mim, me acompanhando por todos os lugares. Meus amigos tentavam conversar, mas eu não tinha forças para sustentar diálogos longos. Passei a viver de respostas curtas, frases prontas, sorrisos educados. A verdade é que eu estava tentando parecer forte para não preocupar ninguém. O problema é que essa força era só fachada, porque por dentro eu sentia que estava desmoronando em câmera lenta. O luto roubou minha energia, minha voz, meu brilho. A Helena que existia antes parecia ter ficado presa no dia do enterro. Com o passar dos meses, virei uma versão automática de mim mesma. Fazia tudo o que precisava ser feito, mas sem sentir nada. Cores perderam graça, músicas perderam sentido, comidas perderam sabor.
Envelheci por dentro, como se tivesse carregado anos nas costas de um dia para o outro. A ausência do Daniel virou um vazio tão grande que eu já nem sabia como preencher. Tudo parecia longe de mim, como se eu assistisse minha própria vida de fora. Meus filhos passaram a me visitar mais. Eles tentavam trazer leveza, contar novidades, dividir risadas. Eu amava cada esforço deles, mas ainda assim sentia que estava representando uma personagem frágil demais para admitir a própria dor. Às vezes, me perguntava se um dia voltaria a ser aquela mulher cheia de planos que o Daniel sempre incentivou. Eu queria acreditar que sim, mas não conseguia. A sensação era de que eu estava estagnada num ponto da história que não avançava. E foi nesse estado, nesse emaranhado de saudade e exaustão emocional, que algo completamente inesperado aconteceu. Algo que mexeu com todas as certezas que eu tinha sobre a vida e sobre a morte. Naquele momento, eu ainda não fazia ideia de que meu luto estava prestes a se transformar em uma experiência tão perturbadora que até hoje me custa descrever. O que eu vi depois desses 6 meses mudaria tudo. Eu lembro exatamente como estava o dia. Uma terça-feira comum, daquelas em que a gente só quer comprar pão, voltar para casa e seguir a rotina. Entrei no mercado distraída, pensando na lista mental que tinha feito horas antes. Mas bastou meu olhar cruzar com a silhueta de um homem no corredor para que meus pés travassem. O coração disparou tão forte que achei que ia desmaiar ali mesmo. Era o Daniel. Ou alguém idêntico demais para ser coincidência. Ele estava de costas, escolhendo frutas, e o jeito como inclinava a cabeça era exatamente o mesmo que o Daniel tinha quando estava concentrado. A postura, o movimento das mãos, até o ritmo da respiração. Eu reconheceria tudo aquilo mesmo de olhos fechados. Parecia que o tempo tinha parado e eu não conseguia me mexer. Me aproximei devagar, tentando entender se era um truque da minha mente cansada. Mas quanto mais eu olhava, mais o impossível parecia real. Quando ele virou de lado, meu coração quase saiu pela boca. A mesma expressão serena, a mesma sobrancelha arqueada, o mesmo jeito de apertar os lábios quando estava pensando em algo. Eu tive que apoiar a mão na prateleira, porque minhas pernas tremiam demais. Por um instante, juro que pensei estar viva num pesadelo ou num milagre. Ainda não sei qual dos dois. Não era só parecido. Era como ver o Daniel ressuscitado, andando entre pessoas que não faziam ideia do que aquilo significava. E então veio o detalhe que destruiu qualquer explicação lógica que eu tentava criar. No pescoço dele, bem na lateral, a marca de nascença que o Daniel sempre tentou esconder nas fotos. Um desenho irregular, quase como um borrão. Eu senti o ar desaparecer dos meus pulmões. Aquilo não podia ser real. Nenhuma coincidência no mundo era capaz de reproduzir um sinal tão específico. Um arrepio subiu pelas minhas costas, e a sensação foi de que minha alma reconheceu algo antes da minha mente. Sem perceber, comecei a segui-lo pelo mercado. Me movia como se estivesse hipnotizada, guiada por algo maior do que eu. Ele pegava produtos, analisava embalagens, passava a mão no cabelo do mesmo jeito que o Daniel sempre fazia quando estava distraído. Cada gesto era uma lâmina entrando no meu peito, porque nada daquilo fazia sentido. Eu sabia que meu marido estava morto. Eu mesma tinha segurado sua mão fria no velório. Eu tinha enterrado aquele corpo. Então, que tipo de visão era aquela diante de mim? Quando ele se dirigiu ao caixa, precisei me esconder atrás de uma gôndola para não ser vista. Meu coração batia tão rápido que chegava a doer. Eu me perguntava se deveria me aproximar, tocar no braço dele, chamar seu nome. Mas e se não fosse? E se fosse apenas alguém muito parecido e eu passasse vergonha? Ao mesmo tempo, e se fosse? E se tudo o que eu acreditava sobre a morte e sobre o Daniel estivesse prestes a ser reescrito? Nunca me senti tão perdida entre o medo e a esperança. Ele saiu do mercado com 2 sacolas na mão, e eu respirei fundo antes de segui-lo. Foi quase instintivo, como se meu corpo me empurrasse para a verdade que eu não sabia se queria descobrir. Caminhei alguns metros atrás dele, tentando parecer casual. O sol batia forte, mas eu mal sentia o calor.
Meu foco estava completamente naquele homem que, por algum motivo desconhecido, carregava a sombra do meu marido em cada passo. O caminho que ele fez me deixou ainda mais inquieta. Ele caminhava com segurança, como quem conhece bem a região. Virou a esquina como o Daniel viraria, parou no semáforo como o Daniel pararia. Eu me sentia presa numa sequência de déjà-vus tão intensos que era difícil distinguir o que era memória e o que era presente. A sensação era de estar andando ao lado de um fantasma de carne e osso. Quando ele entrou num prédio antigo, com fachada desgastada, meu coração afundou. Não era um local que o Daniel frequentaria, pelo menos não o Daniel que eu conheci. Fiquei parada na calçada, observando o porteiro cumprimentar ele com naturalidade. Isso me atingiu como um balde de água fria. Se aquele homem era um estranho, por que carregava cada detalhe do meu marido? E se não era um estranho, por que tinha uma vida paralela da qual eu nunca soube? Minha mente começou a correr para lugares que eu não queria visitar. Fiquei ali por alguns minutos, tentando recuperar a respiração e o mínimo de lógica. Mas a verdade é que nenhuma explicação me satisfazia. Aquilo era impossível demais para ignorar, mas assustador demais para enfrentar de uma vez. Parte de mim queria fugir e fingir que nada tinha acontecido. A outra parte queria entrar naquele prédio e exigir respostas. No fim, fiz o que sempre fiz nos momentos mais difíceis. Fiquei em silêncio, observando, tentando entender se o destino estava me pregando uma peça ou tentando me revelar algo chocante. E enquanto eu ficava ali parada na calçada, teve um momento em que o medo deu lugar à certeza. Não importava o que fosse, coincidência, loucura, milagre ou engano, eu precisava saber quem era aquele homem. Porque depois de 6 meses tentando sobreviver ao silêncio que o Daniel deixou, ali estava alguém que carregava o eco da minha vida inteira. Depois daquele dia no mercado, eu simplesmente não consegui voltar à minha vida como se nada tivesse acontecido. Passei a noite inteira revendo cada detalhe, o jeito de andar, o movimento das mãos, o olhar rápido para os lados. Tudo era tão parecido com o Daniel que meu coração insistia em acreditar no impossível. De manhã, eu já sabia que não conseguiria descansar enquanto não tivesse certeza. A imagem daquele homem ficou presa na minha mente como um chamado. Eu precisava saber quem ele era, ou quem ele realmente poderia ser. Voltei ao prédio onde ele entrou no dia anterior, fingindo que procurava alguém. Minha voz tremia tanto que o porteiro percebeu, mas não fez perguntas. Eu só queria ver de novo aquele rosto para confirmar que minha cabeça não tinha me enganado. E quando finalmente ele apareceu, descendo a escada lentamente, senti meu estômago virar. Era ele. Ou melhor, era o Daniel estampado em outra vida. A mesma mandíbula forte, o mesmo nariz levemente torto, o mesmo modo de franzir a testa quando tentava entender algo. Criei coragem e fui atrás, acelerando o passo até alcançá-lo na rua. Toquei no braço dele e o chamei pelo nome. Daniel? Ele virou rápido, assustado, como alguém que foi pego de surpresa. O olhar dele me atravessou como uma faca. Por um segundo, um único segundo, eu juro que vi reconhecimento nos olhos dele. Um lampejo, uma quebra, um tremor. Mas foi rápido demais, quase imperceptível. Ele respirou fundo e respondeu com firmeza. Acho que a senhora está confundindo. Meu nome é Carlos Costa. Aquilo me desmontou. Eu queria acreditar nele, mas algo nas palavras soou ensaiado, como se ele estivesse escondendo alguma coisa. Insisti, perguntando se ele tinha certeza, se não conhecia ninguém chamado Daniel, se tinha alguma ligação com minha família. Ele deu um passo para trás, claramente desconfortável, e repetiu que não sabia do que eu estava falando. Mas o detalhe que me fez gelar foi a maneira como ele evitava olhar diretamente para mim, como se tivesse medo do que eu pudesse ver no rosto dele. Mesmo tentando se afastar, a semelhança era esmagadora. Não era algo que pudesse ser ignorado, não por mim. Assim que ele virou a esquina, senti meu corpo se mover sem que eu ordenasse. Passei a segui-lo com a sensação de estar vivendo uma história que não era minha. O coração batia acelerado
e a cada passo eu sentia mais certeza de que existia algo errado demais ali. Carlos, Daniel, ou quem quer que ele fosse, carregava segredos que eu não podia ignorar. Passei os dias seguintes observando de longe, anotando horários, rotinas, pequenas manias. Era como estudar um reflexo vivo do Daniel. Carlos caminhava do mesmo jeito, colocava as mãos nos bolsos do mesmo jeito, até o pequeno hábito de estalar os dedos quando estava ansioso, algo que só o Daniel fazia. Cada nova descoberta alimentava minha obsessão. Não era possível que duas pessoas fossem tão idênticas ao acaso. Não era. Eu não contei nada aos meus filhos. Tinha medo de que pensassem que eu estava perdendo a sanidade. E talvez eu estivesse mesmo. Mas havia algo maior me conduzindo, uma espécie de intuição visceral que me empurrava para a verdade. Comecei a sonhar com o Daniel, mas nesses sonhos era o rosto do Carlos que surgia. A fronteira entre realidade e memória começou a borrar, e eu já não sabia mais onde cada sensação começava ou terminava. Voltei a confrontá-lo outra vez. Dessa vez, esperei ele sair do trabalho e o chamei pelo nome que ele insistia em negar. Ele ficou irritado, pediu para eu parar de segui-lo, disse que eu estava confundindo tudo e que isso estava atrapalhando sua vida. Mas enquanto ele falava, eu não conseguia tirar os olhos das expressões dele. Havia algo no olhar, algo vulnerável, quase dolorido, que não combinava com a frieza que ele tentava impor. Era como se ele mesmo tivesse dúvidas sobre quem realmente era. Eu mostrei uma foto do Daniel para ele. Apenas virei o celular na direção dele. Quando viu, Carlos congelou. Foi rápido, mas marcante. A respiração dele falhou, os olhos piscavam rápido demais, e a mão tremeu antes de ele colocar no bolso. Ele tentou disfarçar, dizendo que só tinha se assustado com a coincidência, mas eu vi a verdade naquele momento. A foto mexeu com ele. Mexeu fundo. E aquilo me deu a certeza de que alguma porta estava prestes a se abrir. A partir desse dia, a obsessão deixou de ser só minha. Por mais que ele tentasse negar, esconder, se afastar, algo dentro dele também estava balançando. Eu percebia nas reações, nos silêncios, nos desvios de olhar. Talvez ele não fosse o Daniel, mas também não era apenas Carlos. E entender quem ele era se tornou a única coisa que minha mente conseguia pensar. Porque quando a vida te apresenta algo tão impossível, você não vira as costas. Você segue. Mesmo que isso te leve a descobrir algo que nunca imaginou enfrentar. Depois daquele momento em que mostrei a foto e vi o rosto do Carlos desmoronar por um segundo, algo mudou entre nós, mesmo que ele fingisse o contrário. Eu continuei observando a rotina dele como quem tenta montar um quebra-cabeça antigo com peças que não encaixam mais. Comecei a descobrir horários, hábitos, caminhos que ele repetia todos os dias. Não era por maldade, era desespero. Eu precisava entender por que o destino tinha colocado um homem com o rosto do meu marido bem na minha frente. Era como se cada passo dele carregasse uma resposta que eu ainda não sabia formular. Eu o via sair de casa sempre com a mesma pressa contida, como se estivesse fugindo de algo invisível. No ponto de ônibus, estalava os dedos do mesmo jeito que o Daniel fazia quando estava nervoso. Às vezes passava a mão pelo pescoço, exatamente sobre a marca de nascença que ele fingia não ter percebido em mim. E quando chegava ao trabalho, cumprimentava os colegas com a mesma timidez antiga que o Daniel tinha na juventude. Não era só semelhança física, era memória viva em movimento. Um dia, decidi enfrentá-lo direto no trabalho. Esperei ele sair para o intervalo e o chamei. Ele congelou ao me ver, como se já soubesse que eu apareceria ali. O olhar dele não era mais só irritado, era assustado. Parecia que eu estava cutucando algo que ele tentava esconder até de si mesmo. Ele pediu, quase implorou, para eu parar de segui-lo. A voz dele tremia, e aquilo me deixou ainda mais confusa. Não era a reação de alguém que só queria se livrar de uma senhora insistente. Era a reação de alguém que tinha medo do que podia descobrir. Tentei conversar com calma, mas ele se afastou rápido demais. Puxou o ar como quem tenta organizar pensamentos que estavam escapando.
Quando repetiu que não me conhecia, a voz saiu trincada, como se a garganta tivesse secado. E eu reparei em algo que me fez estremecer. Ele evitava olhar diretamente para a foto do Daniel sempre que eu mencionava meu marido. Parecia fugir do próprio reflexo. Era como se ver aquela imagem mexesse com partes dele que estavam adormecidas ou escondidas há muito tempo. A cada dia que passava, eu via a resistência dele enfraquecer, não por causa de mim, mas por causa das próprias dúvidas que ele tentava enterrar. Ele começou a mudar pequenos comportamentos. Passou a observar mais as pessoas ao redor, como se estivesse tentando reconhecer rostos no meio da multidão. Às vezes tocava o próprio rosto com um ar pensativo, como alguém que tenta comparar o que vê no espelho com o que vê na memória. Era angustiante e fascinante ao mesmo tempo. Parecia que eu estava assistindo uma alma acordar devagar. Uma tarde, ele me encontrou na rua sem querer. Eu estava parada esperando o ônibus e ele passou por mim apressado. Quando nossos olhos se cruzaram, o mundo pareceu ficar mudo. Não havia mais raiva no olhar dele. Havia confusão, quase um pedido silencioso de ajuda. Ele desviou o rosto rápido demais e acelerou o passo. Mas eu pude ver claramente que algo estava quebrando por dentro. Carlos estava lutando contra uma verdade que ele não podia negar por muito tempo. Continuei seguindo-o à distância por mais alguns dias, não para pressionar, mas porque a história parecia se desenrolar sozinha. Ele começou a demonstrar sinais de inquietação. Vivia olhando para trás, como se sentisse minha presença mesmo quando eu tentava ser invisível. É estranho dizer isso, mas em alguns momentos eu tinha a impressão de que ele também estava me observando. Não de forma ameaçadora, mas como quem tenta entender por que aquela mulher insiste tanto. O primeiro sinal concreto apareceu numa manhã nublada. Ele estava sentado em um banco próximo ao prédio onde trabalhava, olhando fixamente para uma foto no celular. Quando eu me aproximei, vi que era a mesma foto do Daniel que eu tinha mostrado dias antes. Ele deu um salto, escondendo o celular no bolso, mas seu rosto estava exposto demais para disfarçar. Ele estava abalado. Verdadeiramente abalado. Era como se aquela imagem tivesse acendido um fogo que ele não sabia mais como apagar. Dessa vez, eu não falei nada. Só fiquei ali, parada, encarando aquela vulnerabilidade que ele tentava esconder. Carlos respirava rápido, como alguém que acabara de correr. Ele me olhou por alguns segundos, e nesses segundos eu vi a pergunta que ele ainda não tinha coragem de fazer. Quem sou eu para você? Ele não disse isso, mas eu senti. Era como se o silêncio entre nós tivesse se transformado numa ponte estreita, conectando duas vidas que nunca deveriam ter se cruzado. E ainda assim, se cruzaram de forma brutal. E foi nesse mesmo instante que percebi que a verdade estava mais perto do que eu imaginava. Carlos não era apenas um estranho parecido com o Daniel. Ele também estava perdido dentro dessa coincidência impossível. Havia uma dúvida crescendo dentro dele, uma dúvida que ele já não conseguia esconder. E eu sabia, do fundo da minha alma, que aquilo era apenas o começo. A revelação que viria depois não só explicaria a semelhança absurda entre eles, como também mudaria tudo o que eu sabia sobre a família do Daniel. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos. Nem eu, nem o Carlos nos aproximamos, como se ambos estivéssemos dando um tempo para que a poeira emocional abaixasse. Mas por dentro eu carregava uma certeza crescente de que alguma coisa grande estava prestes a emergir. O rosto dele, ao ver a foto do Daniel, continuava me assombrando. Não era simples surpresa. Era choque, desconforto, reconhecimento. Era como se uma porta antiga tivesse rangido dentro dele, revelando um quarto que ele nunca soube que existia. Eu já estava quase desistindo de encontrá-lo novamente quando recebi uma mensagem inesperada. Era um número desconhecido pedindo para conversar. E pela forma cuidadosa como as palavras foram escritas, eu soube que era ele. Marcamos em uma praça discreta, e quando cheguei, o Carlos já estava lá, sentado no banco, segurando um envelope amarelado nas mãos. Ele parecia diferente, menos defensivo, menos irritado e muito mais assustado. Antes mesmo de eu dizer qualquer coisa, ele me entregou o envelope.
Dentro, havia documentos antigos, desgastados pelo tempo. Uma certidão de nascimento, alguns registros hospitalares e papéis que pareciam ter sido assinados às pressas por alguém que queria apagar rastros. O nome do pai estava em branco. A data e o local de nascimento batiam com outra história que ele sempre ouviu, mas havia algo que destoava. Notas escritas à mão, indicando que um bebê havia sido transferido, mas sem detalhes claros. Meu coração acelerou de um jeito que quase dói. Carlos me contou que, depois de ver a foto do Daniel, algo dentro dele ficou martelando. Ele disse que passou noites revirando caixas antigas, vasculhando documentos que nunca tinha prestado atenção. E foi assim que encontrou aquela certidão estranha, escondida entre papéis da antiga família que o criou. Ele confessou que sempre achou esquisito o fato de nunca ter conhecido detalhes do próprio nascimento, mas nunca questionou profundamente. Até agora. Com a semelhança absurda com o Daniel, aquilo tudo começou a fazer um sentido perturbador. Enquanto ele falava, eu tinha a sensação de que o mundo estava se reorganizando ao meu redor. A história de vida dele, que parecia simples e estável, de repente apresentava rachaduras profundas. Ele disse que confrontou a mãe adotiva, embora ela nunca tivesse usado esse termo, e ela se esquivou, chorou, pediu para ele não insistir. Algumas verdades não devem ser mexidas, Carlos, teria dito ela. Mas essas palavras só alimentaram a dúvida que já estava devorando a mente dele. Peguei a certidão nas mãos e senti um frio percorrer meu corpo. Havia anotações no verso, feitas por alguém do hospital na época. Bebê entregue, família alternativa, não declarado. Era tudo muito vago, muito escondido. Quase como se alguém tivesse feito questão de deixar a história incompleta. Mas uma coisa estava clara. A origem do Carlos não era nada do que ele acreditou durante toda a vida. E quando olhei novamente para o rosto dele, vi algo que reconheci imediatamente. A dor de quem está perdendo o chão. A possibilidade que surgiu na minha mente foi tão absurda que meu corpo reagiu antes da razão. A respiração ficou curta, as mãos tremeram e por um instante eu senti que estava prestes a desmaiar. E se o Carlos não fosse apenas parecido com o Daniel? E se eles compartilhavam algo muito maior do que rostos semelhantes? E se todo esse mistério estivesse ligado a um segredo enterrado há décadas? Antes mesmo de eu conhecer o homem com quem me casei, Carlos começou a falar sobre rumores antigos que sempre ouviu, mas que nunca levou a sério. Comentários soltos sobre um começo difícil, sobre situações delicadas no hospital onde nasceu. Nada claro, mas suficiente para abrir uma janela de suspeitas. Ele disse que, pela primeira vez, sentiu que sua vida inteira poderia ter sido construída em cima de algo não contado. Algo que alguém decidiu ocultar por razões que ele não fazia ideia. E agora, com a minha presença e a história do Daniel, tudo parecia apontar para a mesma direção. Eu tentei manter a calma, mas por dentro minha mente já costurava peças que não deveriam se encaixar, e ainda assim encaixavam. A falta de pai declarado na certidão. O hospital interiorano. A data que batia de forma precisa. O comportamento defensivo da mãe adotiva dele. E a semelhança sufocante com o Daniel. Era informação demais para chamar de coincidência. Algo muito maior estava sendo revelado, mesmo que de forma fragmentada. Ficamos ali sentados por longos minutos, cada um tentando organizar pensamentos que insistiam em escapar. Carlos mantinha o olhar fixo no chão, como alguém que teme levantar a cabeça e ver a própria vida desmoronando. Eu queria confortá-lo, mas também precisava de respostas. Essa sensação mútua de estarmos no limiar de uma descoberta gigantesca criou um silêncio carregado, quase sagrado. Eu sabia naquele instante que estávamos às portas de uma verdade capaz de mudar não só o presente, mas todo o passado. E quando ele finalmente levantou os olhos e perguntou, com voz baixa, "Você acha que isso tudo pode ter a ver com o seu marido?" Eu senti a espinha gelar, porque a resposta que eu não consegui dar em voz alta pulsava dentro de mim. Sim, eu achava. E quanto mais eu encarava aqueles documentos, mais percebia que a história do Daniel
e a do Carlos tinha um ponto de origem comum que estava começando a emergir das sombras. Depois de ver aqueles documentos e sentir o peso daquelas informações mal explicadas, eu soube que não havia mais espaço para suposições. Precisávamos de alguém que estivesse lá no início de tudo, alguém que pudesse confirmar ou destruir a ligação que começava a se formar entre o Carlos e o Daniel. Lembrei então de algo que a família do Daniel mencionava raramente. O parto dele foi feito por uma parteira conhecida na região rural onde a mãe dele vivia na época. Uma mulher chamada Dona Rosa. O nome dela pareceu acender um farol no meio da minha confusão. Contei isso ao Carlos, que ficou em silêncio por alguns segundos antes de concordar que devíamos ir até lá. Era como se ele estivesse sendo puxado por uma força antiga, um fio invisível que precisava ser desatado. Pegamos estrada num sábado de manhã, atravessando pequenas cidades que pareciam congeladas no tempo. Enquanto dirigíamos, o clima dentro do carro era estranho. Nem desconfortável, nem tranquilo. Era a sensação de estarmos indo direto para o coração de uma história que não era só minha. Era também dele. Quando chegamos ao vilarejo onde Dona Rosa morava, senti um aperto no peito. O lugar parecia carregado de memórias antigas, como se cada parede soubesse segredos demais. A casa dela era simples, com paredes descascando e um cheiro de ervas que escapava pela janela. Batemos na porta, e uma senhora muito idosa abriu com os olhos semicerrados, como quem tenta reconhecer rostos de vidas passadas. Quando eu disse o nome Mariana, a mãe do Daniel, ela imediatamente nos convidou a entrar. Como se já esperasse há anos que alguém finalmente viesse perguntar a verdade. Sentamos na sala e Dona Rosa ficou nos observando com um olhar tão profundo que parecia enxergar além do presente. Contei brevemente quem eu era, falei sobre o Daniel e mencionei que estávamos ali porque algo sobre aquele nascimento parecia incompleto. Ela pousou as mãos sobre o colo e suspirou, como se estivesse carregando aquele segredo desde sempre. Quando olhou para o Carlos, seus olhos marejaram sem disfarce. Ali eu já senti que alguma revelação pesada estava prestes a acontecer. Dona Rosa começou a falar devagar, com a voz rouca pelo tempo. Disse que o parto da Mariana foi um dos mais difíceis que já tinha atendido. Que a família não tinha muitos recursos e que a situação toda tinha sido envolta em tensão e medo. Eu ouvi cada palavra prendendo a respiração. Até que ela soltou a frase que cortou o ar da sala como uma lâmina. Mariana teve 2 meninos, 2 idênticos. Meu corpo inteiro arrepiou. Carlos levou a mão à boca, como se tentasse impedir um grito que ameaçava escapar. A parteira continuou, explicando que um dos bebês nasceu mais fraco e os familiares se desesperaram achando que ele não resistiria. A confusão, o choro, a pressa, tudo contribuiu para que uma decisão precipitada fosse tomada. E então Dona Rosa revelou o que parecia impossível. Um homem apareceu oferecendo ajuda. Disse que conhecia um casal que não podia ter filhos. E eles levaram o bebê. Ela fez uma pausa longa, pesada, segurando as lágrimas. Foi tudo muito rápido. Mariana nunca soube. Contaram para ela que um dos bebês tinha morrido. O impacto daquelas palavras fez o chão da sala parecer inclinar. Carlos levou as mãos à cabeça, repetindo, "Não, não, não", como se tentasse processar algo grande demais para caber no peito. Eu fiquei paralisada, sentindo uma mistura de dor, raiva e incredulidade. Como alguém pôde tirar um filho dos braços de uma mãe, inventar uma morte e entregar o bebê como se fosse um objeto? Tudo aquilo ecoava como um crime enterrado no tempo, protegido por silêncio e vergonha. Dona Rosa segurou a mão do Carlos com delicadeza e disse que passou a vida inteira carregando culpa por não ter impedido aquilo. Ela explicou que era jovem, inexperiente, pressionada por adultos que pareciam saber o que estavam fazendo. E quando tentou voltar atrás, já era tarde. O bebê tinha sido levado por desconhecidos que desapareceram sem deixar rastro. Foi então que ela encarou o rosto do Carlos com os olhos tremendo e completou. Você era o bebê levado. Eu nunca vou esquecer o som que saiu do peito dele naquele momento. Não era choro nem grito. Era algo cru,
profundo, rasgado. A dor de alguém que acabara de perder e encontrar a própria origem num único golpe. Me aproximei para segurar o ombro dele, mas ele estava distante, como se tivesse sido arrancado da própria realidade e jogado em outro tempo. Ver aquele homem, adulto, desmoronando diante da própria história quebrada, foi uma das cenas mais devastadoras da minha vida. Dona Rosa, então, falou sobre o Daniel. Contou que o outro bebê cresceu forte, saudável, amado. Que Mariana nunca soube do que aconteceu e morreu acreditando na versão que contaram. A parteira descreveu o rosto dos 2 bebês, e era como ouvir uma fotografia sendo desenhada com palavras. Idênticos, indistinguíveis. 2 meninos que o destino separou sem chance de escolha. E agora, ali no meio daquela sala simples, a verdade finalmente se costurava entre 2 fios de vidas que nunca deveriam ter sido divididas. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase sagrado. Carlos chorava sem vergonha, sem contenção, como alguém que finalmente encontrou a peça que faltava no próprio corpo. Eu também chorei. Chorei por ele, pelo Daniel, pela mãe enganada e por todas as vidas atravessadas por uma decisão cruel tomada há décadas. A revelação era gigantesca demais para ser absorvida de uma vez só, mas uma coisa era certa: nada seria como antes. A verdade que buscamos não apenas existia, ela tinha sido enterrada viva, e agora estava diante de nós, respirando. Quando saímos da casa da Dona Rosa, o ar lá fora parecia diferente. Mais pesado, mais denso. O mundo continuava igual, as árvores balançavam do mesmo jeito, o sol brilhava como sempre, mas dentro do Carlos tudo tinha sido virado do avesso. Ele caminhava devagar, como se cada passo exigisse força demais. Eu percebi que ele tentava respirar fundo, mas o ar não entrava direito. Era como se o corpo dele estivesse rejeitando aquela verdade brutal que tinha acabado de ouvir. A verdade de que não era órfão de pai, nem filho único, nem fruto de uma história simples. Nos sentamos em um banco perto da estrada e por alguns minutos ele não disse uma palavra. O silêncio dele era tão profundo que parecia gritar. Eu observava de longe, sem saber como ajudar, porque não existe um manual para sustentar alguém que acabou de descobrir que sua vida inteira foi construída em cima de uma mentira. As mãos dele tremiam. Ele encarava o chão como se estivesse tentando enxergar pela primeira vez aquilo que sempre esteve ali, mas que agora ganhava outra forma, outro peso, outra dimensão. Quando finalmente falou, a voz saiu quebrada. Ele disse que sentia raiva, mas não sabia de quem. Dos pais adotivos? Do homem misterioso que levou o bebê? Da parteira que não conseguiu impedir? De si mesmo por não ter questionado antes? Ou da vida por ter dividido 2 irmãos sem que nenhum dos 2 soubesse? Não havia alvo certo. Era uma tempestade sem direção. Ele repetia que não sabia quem era. Que tudo o que acreditou por anos tinha se transformado em pó em poucos minutos. Era devastador ouvir alguém tentar recuperar a própria identidade no meio do caos. Eu tentei dizer que ele não estava sozinho, mas ele levantou a mão, pedindo um momento. A respiração dele estava irregular, e os olhos marejados refletiam uma dor tão profunda que eu mesma senti vontade de chorar com ele. Carlos dizia que sempre sentiu um vazio inexplicável, um tipo de desconexão silenciosa, como se faltasse alguma coisa que ele não sabia nomear. E agora, diante daquela revelação, tudo parecia fazer sentido, e ao mesmo tempo, nenhum sentido. Ele estava vivendo o luto de uma vida que nunca existiu. Ele puxou os documentos do envelope e olhou para a certidão de nascimento outra vez. Aquele papel velho, amarelado e incompleto, agora era a prova física de tudo o que tinha sido arrancado dele. Ele passava os dedos pelas letras, como se tocando aquilo pudesse criar algum tipo de conexão com o passado perdido. Mas o que ele encontrou não foi consolo. Foi vazio. Um vazio cruel, cortante, que vinha de décadas sem saber que tinha um irmão. Um irmão que cresceu amado, protegido, vivendo uma história que ele também deveria ter vivido.
Teve um momento em que ele me encarou com um olhar que eu nunca vou esquecer. Um olhar de alguém que pede ajuda, mas que não sabe como pedir. Ele perguntou como eu conseguia olhar para ele sem sentir raiva, já que ele tinha o rosto do homem que eu amei. E aquilo cortou meu coração de um jeito inesperado. A verdade é que ele não tinha culpa de nada. Era só uma vítima. Uma vítima de escolhas que jamais deveriam ter sido feitas. Eu precisei segurar a mão dele para que ele percebesse que eu estava ali, não como alguém que buscava substituir o Daniel, mas como alguém que buscava entender ao lado dele. Ele chorou como uma criança. Um choro rouco, profundo, que parecia vir de algum lugar muito antigo. As mãos dele cobriram o rosto, e o corpo balançava como se cada lembrança estivesse lhe arrancando um pedaço. Eu sentei ao lado dele, sem dizer nada. Às vezes o silêncio é o único lugar seguro quando a vida implode. E naquele banco simples, no meio do nada, eu assisti um homem renascer e desmoronar ao mesmo tempo. Era uma dor que não queria ser vista, mas precisava ser vivida. De repente, ele começou a perguntar como o Daniel era. Quis saber como ele ria, como ele falava, como ele se irritava, como ele sonhava. Eu senti minhas lágrimas caírem antes mesmo de responder. Contei como ele acordava sempre cantarolando, como odiava perder no jogo de cartas, como tinha mania de dobrar as meias com perfeição. A cada detalhe que eu compartilhava, o rosto do Carlos se contorcia. Era como ouvir fragmentos de uma vida que deveria ter sido dele também. Isso doeu nele de um jeito que atravessou até mim. Ele então disse a frase que marcou aquele dia. Eu não perdi só uma família. Eu perdi quem eu teria sido. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça por horas. Carlos não estava apenas lidando com uma origem roubada, ele estava lidando com a versão de si mesmo que nunca pôde existir. Com os aniversários que não foram comemorados com o irmão. Com as brigas que nunca aconteceram, com as memórias que nunca foram construídas. Era um luto múltiplo, profundo, impossível de traduzir. Ficamos ali até o sol começar a baixar. Carlos não parecia mais a mesma pessoa. Algo dentro dele tinha quebrado, mas também algo tinha se libertado. A verdade dói, mas também ilumina. E mesmo que ele estivesse despedaçado, havia agora uma clareza no olhar dele que não existia antes. Ele sabia que precisava reconstruir sua história a partir daquele ponto. E eu sabia que, de alguma forma, estava destinada a acompanhar essa reconstrução, porque aquela descoberta também mudava a minha vida, ainda que de outro jeito. E quando finalmente nos levantamos, caminhando em silêncio até o carro, senti que aquele era apenas o primeiro impacto de uma revelação que ainda tinha desdobramentos profundos. Carlos tinha acabado de encontrar a própria verdade e perdido uma história inteira ao mesmo tempo. E o que viria depois daquela dor inicial seria algo que nenhum de nós estava preparado para enfrentar. Contar aos meus filhos sobre o Carlos foi uma das decisões mais difíceis que já precisei tomar. Eu sabia que a revelação não mexeria apenas comigo, mexeria com toda a estrutura emocional da nossa família. Lucas e Amanda sempre amaram muito o pai, e qualquer informação que alterasse a história que eles conheciam seria como puxar o tapete emocional debaixo dos pés deles. Passei 2 dias ensaiando mentalmente como falar, mas nenhuma versão parecia apropriada. No fundo, eu sabia que não existe uma maneira certa de dar uma notícia que muda tudo. Chamei os dois para uma conversa em casa, e quando eles chegaram, perceberam na hora que algo estava diferente. Amanda me abraçou com aquele cuidado que usa quando acha que estou prestes a chorar. Lucas ficou inquieto, andando pela sala, tentando adivinhar o que estava acontecendo. Senti meu coração bater tão forte que parecia querer fugir pela garganta. Me sentei no sofá e pedi que se acomodassem. Quando abri a boca, a voz falhou. Respirei fundo e fui direto ao ponto, porque rodeios só piorariam tudo. Eu preciso contar algo muito sério sobre o pai de vocês. Os dois se entreolharam, apreensivos. Eu continuei falando, explicando que nos últimos dias eu tinha vivido algo completamente inesperado. Contei sobre o encontro no mercado, sobre o homem idêntico ao Daniel, sobre o desconforto que aquilo me causou.
No começo, eles acharam que era só um susto, uma coincidência. Lucas até tentou argumentar que muita gente se parece. Mas quando mencionei a marca de nascença e as expressões, o rosto dele mudou. Amanda ficou rígida, como se uma parte dela intuísse que a história estava prestes a ficar muito mais séria. Então contei sobre o Carlos, quem ele era, sobre os documentos antigos, sobre a viagem ao interior e, por fim, sobre Dona Rosa e a revelação dos gêmeos. Eu falei devagar, deixando espaço para que cada informação fosse absorvida. Quando disse as palavras, "O pai de vocês tinha um irmão gêmeo idêntico", senti o ar sumir da sala. Amanda cobriu a boca com as mãos, chocada. Lucas se levantou, deu alguns passos, voltou, sentou de novo. A revelação não era pequena. Era uma explosão. Houve um silêncio longo, quase paralisante. Amanda foi a primeira a falar. A voz dela saiu fina, tremida. "Então, a gente tem um tio?" Eu balancei a cabeça. Era estranho para mim também, mesmo depois de ter digerido aquela informação por dias. Lucas demorou mais para assimilar. Ele perguntou tudo de uma vez. Como isso foi escondido? Por que nunca soubemos? Por que o pai nunca mencionou? Se ele sabia. As perguntas vieram como flechas, rápidas, afiadas, cheias de incredulidade. Tive que explicar que nem o Daniel sabia. Ele viveu e morreu acreditando em uma mentira que contaram à mãe dele. Quando finalmente mencionei que o Carlos queria conhecer a família do Daniel, os dois ficaram em choque. Amanda chorou. Um choro leve, de surpresa misturada com tristeza. Lucas respirou fundo e assentiu com a cabeça, como se estivesse aceitando uma missão que não pediu, mas sabia que precisava enfrentar. No fundo, acho que eles entenderam que, se o Daniel estivesse vivo, faria tudo para encontrar esse irmão perdido. Talvez esse pensamento tenha suavizado o impacto. Marcamos o encontro para o final da tarde, num clima que misturava nervosismo com um tipo estranho de expectativa. Quando o Carlos entrou pela porta, pude ver a reação imediata dos meus filhos. Os dois ficaram imóveis, como estátuas. Era impossível ignorar. Carlos parecia o Daniel. Não o Daniel pai, mais velho, mas o Daniel jovem, antes de casar, antes dos filhos, antes de tudo. Amanda levou a mão ao peito. Lucas sequer piscou. Era como ver um fantasma entrar na sala. Carlos estava visivelmente nervoso. Ele cumprimentou os dois com a voz trêmula, como alguém que teme ser rejeitado antes mesmo de tentar. Eu observei o encontro com o coração apertado, sabendo que aquele momento ficaria marcado para sempre na memória de todos nós. Amanda foi a primeira a se aproximar. Tocou o rosto dele de leve, como quem confirma se aquilo é real. Carlos sorriu um sorriso tímido, vulnerável, quase infantil. E nesse gesto, eu vi uma identificação que atravessou gerações. Lucas demorou mais. Ele analisou, observou, processou. Até que deu um passo à frente e estendeu a mão. O aperto foi firme, silencioso, cheio de significado. Em seus olhos havia um misto de dor e reconhecimento, como se estivesse vendo uma parte do pai que ele nunca teve a chance de conhecer. A energia na sala mudou completamente. Era como se o Daniel estivesse ali, presente de uma forma nova, inesperada e profundamente emocional. Começaram a conversar, primeiro timidamente, depois com mais naturalidade. Lucas perguntou sobre a vida do Carlos, sobre trabalho, infância, gostos. Amanda queria ver fotos antigas, queria entender traços, queria comparar risadas. E a cada resposta, a cada movimento, a cada detalhe, a ligação ficava ainda mais clara. Eles não eram estranhos, eram sangue reencontrando sangue, histórias diferentes se reconhecendo no meio do caminho. Eu observei tudo com uma emoção silenciosa, sentindo o Daniel vivo na sala, não através da dor, mas através desse elo que nasceu quebrado, mas encontrou um jeito de se reconstruir. Por um instante, senti uma paz que não experimentava desde que ele se foi. Como se a vida tivesse encontrado uma forma delicada e surpreendente de devolver algo que tirou. Depois daquele primeiro encontro intenso, percebi que o Carlos saiu da minha casa diferente do que entrou.
Havia algo novo no olhar dele, uma mistura de pertencimento e medo, como quem finalmente encontrou uma porta aberta, mas ainda não sabe se tem permissão para atravessar. Meus filhos sentiram o mesmo. Nos dias que seguiram, ambos comentaram comigo sobre a sensação estranha e bonita de ver traços do pai repetidos por alguém que nem sequer sabia que existia. Era como recuperar uma parte que a vida tinha roubado, mas sem aviso de que voltaria. Começamos a convidar o Carlos para coisas simples, nada grandioso. Um almoço de domingo, um café no fim da tarde, uma visita espontânea para mostrar fotos antigas do Daniel. A princípio, ele chegava tímido, quase sempre segurando as mãos, como se estivesse com medo de ocupar espaço demais. Mas bastava alguns minutos, e ele relaxava, se soltava, deixava escapar pequenas manias que nos faziam sorrir. Lucas notou primeiro. O jeito dele de organizar os talheres antes de comer era idêntico ao do pai. Amanda reparou no costume de passar o polegar na lateral da mesa quando estava pensando. Coisas pequenas, mas tão significativas que pareciam costurar o passado ao presente. Aos poucos, ele começou a participar de conversas como se sempre tivesse estado ali. Contava histórias do trabalho, falava sobre os livros que gostava, até arriscava algumas brincadeiras. Era curioso perceber como meus filhos, que inicialmente estavam apreensivos, começaram a buscá-lo naturalmente. Lucas o chamava para ajudar a consertar coisas na casa. Amanda o arrastava para a cozinha, dizendo que precisava de mãos extras, quando na verdade só queria observar sem parecer óbvia. Era bonito ver esse laço nascer tão rápido, tão espontâneo, tão orgânico. Eu também comecei a me aproximar mais. Não por obrigação, mas porque vê-lo ali, convivendo conosco, despertava uma sensação estranha de completude. Era como se o Daniel estivesse presente através dele, mas sem substituir nada, apenas ampliando. Às vezes, quando ele ria, eu precisava desviar o olhar por um segundo para não chorar. Não porque ele me lembrava da perda, mas porque me lembrava da vida. Da possibilidade de que aquilo tudo fosse um presente inesperado que o destino resolveu entregar tarde, mas não tarde demais. Com o tempo, as conversas foram ficando mais profundas. Carlos perguntava sobre o Daniel com um tipo de curiosidade que não vinha só da semelhança física. Era uma busca de identidade, de espelhamento. Queria saber do que ele tinha medo, o que gostava de fazer, como era como pai, como era como marido. E a cada resposta que eu dava, percebia que ele estava tentando encaixar sua própria história em um quebra-cabeça que finalmente fazia sentido. Às vezes, quando eu contava algo mais íntimo, os olhos dele marejavam, não de tristeza, mas de reconhecimento. Meus filhos começaram a chamá-lo de tio, de forma natural. A primeira vez que ouvi isso, senti o peito aquecer. Carlos ficou sem reação, travou por alguns segundos, depois sorriu como uma criança que recebe o primeiro presente de aniversário. Era como ver uma ferida antiga cicatrizando à luz do dia. Ele nunca pediu esse lugar, mas parecia ter nascido para ele. Aquele apelido simples carregava séculos de reparação emocional. Começamos a incluí-lo nos eventos familiares. No aniversário da Amanda, ele ficou sem graça ao cantar parabéns conosco, mas depois confessou que fazia anos que não participava de algo tão acolhedor. No almoço de domingo, Lucas o provocava com piadas internas da família e, surpreendentemente, ele respondia como se sempre tivesse conhecido aquele humor. Era impressionante como a convivência com ele não parecia criar espaço. Parecia preencher um espaço que sempre esteve lá, mas que ninguém sabia que estava vazio. Em alguns momentos, eu o via observar fotos do Daniel com um olhar que misturava admiração e luto. Ele não chorava, mas o silêncio dele falava muito. Acho que ele estava tentando se conectar com um irmão que nunca pôde abraçar, com uma vida que poderia ter dividido, com um destino que foi alterado antes mesmo de ele respirar. E ainda assim, havia gratidão ali. Gratidão por ter encontrado essa metade perdida, mesmo que tarde demais para viver tudo o que deveria ter vivido. Com o passar das semanas, ele começou a se sentir confortável o suficiente para aparecer sem avisar,
E isso, para mim, foi o verdadeiro sinal de que a integração estava acontecendo. Um dia, ele chegou com um bolo que tinha aprendido a fazer com a mãe adotiva. Em outro, trouxe ferramentas para ajudar Lucas a arrumar a cerca. Em outro, simplesmente apareceu para tomar café. Esses gestos simples eram grandiosos demais para serem ignorados. Ele estava se permitindo pertencer. E à medida que ele se tornava parte da nossa rotina, percebi algo inesperado. A casa, antes tão silenciosa desde a morte do Daniel, tinha voltado a ter som. Risadas, conversas, passos, vida. Não era uma substituição. Era um renascimento, uma reconstrução delicada feita com cuidado, respeito e verdade. E eu, que por meses sobrevivi ao luto, comecei a descobrir que a dor também sabia abrir espaço para o inesperado. E que, às vezes, a família chega não só pelo sangue, mas pela reparação divina que o destino concede quando menos esperamos. Algumas semanas depois de toda a tempestade emocional que atravessamos, senti que era hora de levar o Carlos ao cemitério. Não por obrigação, mas porque havia um elo entre ele e o Daniel que precisava ser reconhecido de forma silenciosa, respeitosa, quase sagrada. Contei a ele minha intenção e, para minha surpresa, ele aceitou na hora, com uma serenidade melancólica nos olhos. Era como se ele soubesse que aquele momento faria parte da reconstrução da própria identidade. Fomos juntos, caminhando devagar, sem trocar muitas palavras. Porque certas emoções não precisam de explicação. Quando chegamos diante do túmulo do Daniel, o Carlos parou alguns passos atrás, como se tivesse medo de invadir um espaço que não era dele. Eu me aproximei primeiro, toquei a lápide fria e senti aquela mistura de saudade e gratidão que sempre me acompanhava. Chamei o Carlos com um gesto suave e ele veio, hesitante. Ficou ali, em silêncio, olhando o nome do irmão pela primeira vez. Foi um silêncio tão profundo que parecia que até o vento tinha parado para ouvir. Ele respirou fundo e, quando finalmente tocou a pedra, vi no rosto dele algo indescritível. Reconhecimento. Como se de algum modo inexplicável ele tivesse encontrado um pedaço de si mesmo naquele exato instante. Ele não falou nada. Não precisava. As lágrimas escorreram sem esforço, sem contenção, e eu apenas fiquei ao lado dele, oferecendo a minha presença. Não como alguém que perdeu um marido, mas como alguém que agora testemunhava o encontro entre dois irmãos separados pelo destino e reunidos, finalmente, pelo tempo. Era estranho pensar nisso, mas naquele silêncio senti que o Daniel também estava ali, de alguma forma. Não fisicamente, mas através desse vínculo que a vida encontrou um jeito improvável de reacender. Voltamos para casa com uma sensação de leveza, como se aquele gesto tivesse encerrado um ciclo doloroso e aberto espaço para algo novo. Meus filhos perceberam a mudança imediatamente. O Carlos parecia mais calmo, mais centrado, quase como se tivesse finalmente encontrado um lugar para pousar a alma. Lucas fez brincadeiras para aliviar o clima, Amanda preparou algo especial para o jantar. E, de repente, a casa estava cheia de risadas de novo. Um tipo de alegria renovada que não apagava o passado, mas o honrava. Com o passar dos dias, comecei a notar algo ainda mais profundo acontecendo dentro de mim. Pela primeira vez desde a morte do Daniel, senti que meu coração estava abrindo espaço para a vida novamente. Não como substituição, mas como expansão. O luto nunca desapareceu, mas ganhou uma nova forma, menos cortante, mais gentil. E parte disso vinha da presença do Carlos. Não por ele parecer com o Daniel, mas porque, de algum jeito, a jornada que fizemos juntos me devolveu a capacidade de sentir algo diferente da dor. Carlos começou a participar de tudo. Conversas longas na sala, passeios espontâneos, refeições cheias de histórias compartilhadas. Ele se tornava, dia após dia, uma presença essencial em nossa rotina, e não só pela ligação biológica. Era pela humanidade, pela vulnerabilidade, pela coragem que ele tinha de reconstruir a própria identidade diante dos nossos olhos.
Era impossível não se afeiçoar a alguém que recebeu a vida de volta tão tarde e, mesmo assim, escolheu abraçá-la com tanta humildade. Em certo momento percebi que meus filhos já não o tratavam como uma novidade. Ele era apenas parte da família. Amanda recorria a ele para conselhos. Lucas pedia ajuda em assuntos que antes só discutia com o pai. Eu via ali, claramente, o nascimento de uma nova estrutura familiar. Não planejada, não convencional, mas profundamente verdadeira. Algo que parecia ter sido desenhado pelo destino com uma precisão misteriosa. E então, de forma inesperada, algo começou a acontecer entre mim e o Carlos. Nada súbito, nada impróprio, nada que traísse a memória do Daniel. Era algo sutil, delicado, quase imperceptível. Uma troca de olhares mais longos, conversas que se estendiam noite adentro, uma presença confortável que aquecia a casa inteira. Não era romance, era cuidado, era respeito, era o reconhecimento de duas almas que se encontraram no mesmo ponto de perda e escolheram caminhar juntas em direção à cura. Eu não sei o que o futuro reserva. Não sei se esse vínculo entre nós vai se transformar em algo maior ou se permanecerá nessa forma pura e silenciosa. Mas sei que, pela primeira vez em muito tempo, não sinto medo do que está por vir. Porque o que nasceu dessa história não foi apenas a descoberta de um irmão perdido, foi a criação de algo maior. Um novo capítulo para todos nós. Uma família reconstruída não pelos laços de sangue, mas pelos laços da verdade, da coragem e do amor que permanece mesmo depois da dor. E olhando para tudo isso agora, percebo que a vida tem uma maneira surpreendente de devolver o que ela mesma tira. Não da forma que esperamos, mas da forma que precisamos. E foi assim, quase sem perceber, que encontrei um tipo de paz que achei que jamais voltaria a sentir. Quando eu olho para tudo o que vivi, o luto, o choque, a descoberta, a dor e a reconstrução, percebo que a vida tem formas misteriosas de nos devolver ao caminho quando tudo parece perdido. O encontro com o Carlos não apagou a ausência do Daniel, mas revelou que algumas histórias continuam mesmo depois do fim. Foi assim que descobri que o amor pode se multiplicar, que a verdade sempre encontra brechas para emergir e que novas famílias podem nascer dos lugares mais improváveis. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreva no canal e ative as notificações, porque ainda existem muitas histórias capazes de transformar a maneira como você enxerga a vida. Muito obrigada por acompanhar essa história até o fim. Se você sentiu cada momento junto comigo, deixe seu like e compartilhe o vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem sobre perda, reencontro e novos começos. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias que preparamos com tanto carinho. Nos vemos no próximo vídeo.